Olá, eu sou Lauro Gino, estamos aqui na terceira parte, né, do nosso vídeo sobre Michael Jackson, a sua transracialidade, né, colorismo e banalogias, correto? Banalogia em alusão ao livro de Francisco Bosco. Bom, então vejam bem, falávamos então, né, desse elo entre o transracialismo de Michael Jackson e o colorismo, correto? Bom, vimos algumas dimensões de Michael que eu acredito que de certa forma foram até além dessa questão do transracialismo trazida por Francisco, correto? Bom, qual é a correlação com o colorismo? Primeiro vamos conceituar o que é colorismo. Colorismo é um termo que foi usado por uma escritora, né, estadunidense chamada Alice Walker, correto? Ela cunhou esse termo, colorismo, exatamente, né, a partir da percepção de que a cor da pele muitas vezes é preponderante para o tratamento social, correto? Tá? Alice Walker coloca, né, essa reflexão em sua obra, né, se o presente se parece com o passado, como será o futuro? Percebeu? Esse é o título, né, em português para a obra de Alice Walker, né, obra essa que ela cunha esse termo, né, ela cria esse termo colorismo. E a gente vai ver que esse termo no Brasil ele se adequa muito bem, ele se adapta muito bem, correto? Ele cai bem, né? Olha aí, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Bom, veja bem, então, o colorismo, como eu disse, ele tem uma diferença em relação ao racismo. O racismo foca na pessoa, no sujeito, tá? Correto? É aquele sujeito oriundo daquele determinado grupo, daquela determinada etnia, correto? Com aquelas características, correto? Sejam características físicas, sejam características culturais. Então isso é o racismo. O colorismo, ele vai focar na cor da pele. Percebeu? Então veja, de certa forma, o colorismo abre um espectro até maior do que o racismo. Percebe? Por quê? Porque o óleo, racismo às vezes, né? Eu vou lá, estou num elemento ali, vamos dizer, de tolerância, correto? Tá? Percebeu? Então eu ainda me aproximo. O colorismo te permite distinguir a distância, pelo matizamento da pele, né? Correto? Mais preto, mais branco. Perceberam? Então o colorismo tem essa dimensão, essa separação. Há um filme, né, eu gosto sempre de deixar aí essas indicações que a ficção nos possibilita, porque nos dá uma possibilidade de comoção estética, o filme, entendeu? Você é tocado afetivamente. Né? A dimensão estética tem esse poder, e os filmes fazem isso. Então há um filme chamado Preciosa. Nesse filme há uma cena, é uma menina negra gorda, né? Correto? Tá? E há uma cena nesse filme que ela se olha no espelho. E ao se olhar no espelho, ela vê o que ela queria ver. Né? Uma menina loira, branca, magra. Correto? Tá? Eu digo loira, branca, né? Porque a gente falou aqui que há uma menina, ou há a possibilidade da menina loira preta. Percebeu? Tá claro? Não, mas ela vê, né, aquele protótipo, né, arquétipo. O que significa isso? Modelo. Percebeu? Modelo. Então, olha aí, é o que é modelado pela sociedade. Então, ela queria ser aquilo. Percebe? Tá? Então, veja, olha aí, ó. Isso vai abrindo para a compreensão do colorismo. O colorismo é exatamente isso. Ah, não, eu sou menos preto que você. Correto? Ah, eu sou moreninho. Ah, eu sou cabrocha. Ah, eu sou escurinho. Perceberam? Tá claro? Então isso tudo é um matizamento de cor. Quanto mais escuro, né, ou quanto mais preto, maior a discriminação.
menos, maior a tolerância, não a aceitação. Perceberam? Bom, então, o colorismo, ele se assemelha a um mimetismo. O que caracteriza o mimetismo? O mimetismo é uma, olha aí, uma tática, uma estratégia que muitos animais utilizam para se proteger, para sobreviver. Então veja, né? Socialmente falando, o colorismo, correto, se apresentaria como uma espécie de mimetismo, correto? Tá? Eu vou, né, me mimetizar para, né, me camuflar, me esconder, percebeu? Ser melhor aceito, ficar invisível, correto? Né? Mas não é a invisibilidade social, não. É a invisibilidade no sentido de, olha, eu estou aqui, né? Eu estou quieto aqui, então me tolera aqui. Perceberam? É nesse sentido que o colorismo se apresenta para o outro lado. Evidentemente não para aquele, né, que está ali negando ou tentando negar suas características, né, sua cultura, sua etnia. Percebeu? Tá? Então isso é importante no colorismo. E a gente sabe que isso funciona. Infelizmente, numa sociedade como a sociedade brasileira, esse sistema de favores é criado a partir do colorismo. Então as pessoas vão, né, aceitar mais aquelas pessoas que se aproximam dos traços, né, olha aí, das classes dominantes, correto? Né? Ou da etnia dominante, ou das características dominantes, correto? Tá? E isso é interessante. Essa aceitação na sociedade brasileira traz uma ilusão muito curiosa. Qual ilusão? Então você coloca ali no matizamento, né, alguns pretos que não são pretos, né, são morenos, são mulatos, correto? Inseridos em determinados espaços, principalmente alguns espaços de poder, correto? E isso dá a ilusão de que há uma integração, né, uma inserção da população negra na sociedade brasileira. Correto? Tá claro? Então, infelizmente, olha aí, ó, o colorismo se presta a essa dimensão. Captaram? Então, o negócio é complicadíssimo. Percebeu? Bom, então vejam que, né, essa dimensão, ela anula a diversidade. Lembram do multiculturalismo estético que falamos lá atrás, né? Então, essa anulação, ela busca exatamente, olha só, realçar as características que são as características dominantes. Porque aquele que está se negando, ele se nega, né, em favor de uma aproximação com aquilo que ele julga ser o melhor, ser o mais apropriado, ser o mais belo. Correto? Nós vamos falar aqui do belo. Tá claro? Do belo. Bom, então vejam. O colorismo, nós falamos, é uma experiência da retina, do olhar, do ver. Né? Às vezes eu não preciso nem conversar, percebe? Nem conhecer. Percebeu? Tá? O colorismo é esta experiência. Sartre tem uma frase, eu não sei, vocês vão me desculpar se eu já utilizei aqui, mas vocês vão ver que é uma frase muito importante, eu acredito que ainda não tenha utilizado, não. Sartre dizia o seguinte, ele falando da questão judaica, ele dizia o seguinte, que eu não acredito, eu não odeio porque acredito. Olha só, hein? Eu não odeio porque acredito. Então, se houvesse uma teoria, né, algo racional, algo plausível que fosse apresentado, né, uma razoabilidade, que aquilo poderia justificar o meu ódio. Então, veja, né? Há uma razão, então eu odeio por conta dessa razão. Sartre dizia o seguinte, eu não odeio porque eu acredito. Olha só, eu acredito porque odeio. Então vejam o que esse homem... Então,
Sartre dizia: eu acredito porque odeio. Perceberam? Então, a questão envolvendo o colorismo é essa pletora da retina. O que é pletora? É superabundância, né? É uma relação direta com o ver. Perceberam? E aí eu deixo uma frase aqui para vocês, muito interessante, do filme Silêncio dos Inocentes, que é a chave do filme. E aconselho também àqueles que ainda não viram, né? A gente cobiça o que vê. Perceberam? Tá? Então toda essa relação ela é construída a partir do ver. Ver é ver cores. Ver é ver matizamento de cores. Perceberam? Bom, então, esse foi o nosso papo de hoje. Como eu disse, né, houve uma pequena interrupção, mas a gente volta na nossa sequência com os nossos filósofos e com as dimensões do direito. Um abraço e eu aguardo vocês no próximo vídeo.